Olá, meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 58 da apostila 4, referente ao assunto hormônio vegetal. Antes de mais nada, galera, é preciso saber o que significa hormônio vegetal. Então, hormônios vegetais ou fito-hormônios também podem ser chamados, porque são hormônios fito, né? Fito vem de vegetal, né? De planta. Então, fito-hormônios são substâncias produzidas pelas plantas e que atuam na regulação do seu desenvolvimento e crescimento. Então, os hormônios vegetais também são muito semelhantes aos hormônios, por exemplo, dos humanos, né? Da célula animal. Por quê? Porque o nosso hormônios, os hormônios das células animais, também tem o mesmo, segue o mesmo padrão, tem o mesmo funcionamento, tem a mesma função, que é a regulação de metabolismo, demais atividades, órgãos, desenvolvimento e crescimento, certo? A função dos hormônios é atuar como mensageiro químico entre células, tecidos e órgãos das plantas superiores, assim como o nosso corpo, né? Nosso corpo também precisa de mensageiros químicos que digam para órgãos, tecidos e células o que fazer, né? Como o hormônio da tireoide, como o hormônio da adrenal e tantos outros que o nosso corpo possui. Eles possuem ação mesmo em pequena quantidade, tá? Então, mesmo que há uma quantidade pequena de hormônio, ele possui essa mesma ação, ele serve como um mensageiro da mesma forma, não importando a quantidade a disponibilidade desse hormônio aí na planta. Os hormônios atuam em locais específicos, assim como os nossos hormônios. Então, o hormônio insulina, ele vai agir sobre o quê? Sobre o sangue, né? E ele tem a ver com o controle da glicemia. A mesma coisa o glucagon, também vai agir sobre a glicemia. O hormônio do crescimento vai agir sobre os ossos, né? Então, a gente tem aí diversos hormônios que vão interagir em locais específicos, né? Então, a insulina não vai servir para o osso no sentido do crescimento, assim como o hormônio do crescimento também não vai servir para reduzir a glicemia no sangue, né? Então, eles servem especificamente para locais ou órgãos, células determinadas. Geralmente, eles são conduzidos até o seu local de atuação pelo xilema e floema. Então, vamos relembrar aí que o xilema é condutor da seiva bruta da planta e o floema a seiva elaborada. Lembra que na aula que falamos de conduções de seivas, comparamos aí o xilema e o floema à nossa rede de vasos sanguíneos. Comparamos aí o xilema com a veia, né? E o floema com a artéria, que leva um sangue oxigenado. O floema, ele leva a seiva elaborada, a seiva que tem os nutrientes. E o xilema, ele leva a água, né, gente? Então, a gente fazendo essa comparação com o corpo humano, os xilemas seriam as veias e o floema as artérias. Porém, também podem atuar no mesmo local onde foram produzidos, né? Então, nós temos aí alguns hormônios que vão ser produzidos por algumas estruturas vegetais e vão ser utilizados lá mesmo, sem precisar ser conduzido para nenhum órgão ou estrutura da planta. Os principais hormônios vegetais são alcinas, giberelinas, citosinas, etileno e ácido abscísico. Nós vamos verificar agora um por um como é que funciona. Vamos começar pelas alcinas. As alcinas constituem a primeira classe de hormônios vegetais que foi descoberta, tá? As alcinas são produzidas nas extremidades dos coleóptilos. Nossa, que nome difícil, né?
Calma, 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 que esses nomes também não caem com tanta frequência aí nos exercícios. O importante é saber que as alcinas são produzidas nas extremidades das gramíneas e nas pontas dos caules de diversas plantas. Então, as alcinas, elas gostam de pontas, né? Ou da grama ou do caule. E como também nos meristemas de folhas jovens, de frutos e sementes, tá? Então, elas gostam também de folhinhas que estão nascendo ou das sementes. De um modo geral, ela atua no desenvolvimento das gemas laterais, tropismos e no desenvolvimento de fruto. Então, vamos usar aqui, pessoal, a lógica, né? Se a gente observa que ela ela é produzida na ponta de caule ou grama e que ela gosta de folhas jovens, frutos jovens e sementes, então ela só pode atuar no quê? No desenvolvimento desse fruto, no desenvolvimento dele, ou seja, ela vai fazer ele crescer, né? Então ela vai atuar aí no desenvolvimento dessa planta ou desse fruto. Sua ação é o alongamento e expansão celular, promovendo o crescimento de raízes e caules. Então, mais uma vez, usando a lógica, né, pessoal? Se ela gosta de plantas jovens, ela vai atuar no desenvolvimento dessa planta, desse fruto, promovendo o crescimento de raiz e caules. Porém, essa condição é determinada pela quantidade de hormônio. Então, lá na frente, nós vimos que alguns hormônios, eles agem independente da quantidade. Não é o caso da alcina, certo? Porque em altas concentrações, ela vai inibir esse desenvolvimento. Ela vai ter uma ação contrária à ação proposta dela. O ácido indolacético é a alcina natural mais encontrada nos vegetais. Então, nós podemos observar aí, nas ilustrações abaixo, a alcina, né, e o crescimento. Então, o Fritz, que foi a pessoa quem descobriu a alcina, ele usou então os coleóptilos de aveia e demonstrou que, se sua ponta é removida, a plântula para de crescer. Sua recolocação faz iniciar o crescimento. Por que será que, se a gente poda a ponta, ela para de crescer? Porque na ponta tem a alcina, e a alcina é responsável pelo crescimento dessa planta. Então, quando vocês forem podar, não pode podar a ponta da planta, porque senão ela vai parar de crescer, ela vai parar de se desenvolver. E aí, na figura ao lado, nós temos uma experiência, né? Primeira experiência, segunda. Então, foram colocadas moléculas de ácido indolacético, que é a alcina, né? Que promove o crescimento. E as alcinas são produzidas, então, no ápice e migram para a região oposta à luz, tá? E promove o alongamento celular e a curvatura em direção à fonte luminosa, né? Então, quando essa planta é exposta à luz, quando a gente fala, nossa, por que a planta ela gira em direção ao sol? Por causa da alcina também. A alcina, ela tem um tropismo, né? Então, a alcina, ao ficar exposta à luz, ela faz a planta se alongar em direção à fonte luminosa, certo? Por conta dessa função que ela tem de alongamento, né? O segundo hormônio vegetal é a giberelina. E como é que ela funciona? A giberelina, ela é produzida em meristemas apicais do caule raiz. Então, nós temos aí uma produção desse hormônio agora só no caule, raiz e folhas jovens. Mas a raiz, ela entra aqui, né, gente? Coisa que não entrou ali na alcina, tá? Ela também tem atração por embrião da semente e nos frutos. A mais conhecida é o ácido giberelérico, tá? A classe das giberelinas, elas controlam vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. Elas atuam no alongamento do caule, no crescimento de raízes e frutos e na germinação de sementes.
O embrião da planta jovem produz giberelina, que estimula a semente a sintetizar enzimas digestivas. Estas enzimas degradam moléculas orgânicas armazenadas no endosperma. Como resultado, são liberados açúcares e aminoácidos para o embrião. Vamos resumir tudo isso? Então, a alcina, que nós vimos no slide anterior, ele é responsável pelo desenvolvimento e alongamento da planta, e ele é produzido na ponta, né? A giberelina, ela também é produzida na ponta, só que ela tem atração por folhas jovens, embriões e frutos. E o que entra aqui, gente, é que ela também ela é produzida pela raiz, coisa que a alcina não faria, né? A alcina ela não é presente na raiz. E a giberelina é. Então, essa é a diferença entre a alcina e a giberelina. E qual a atuação mais importante da giberelina? É justamente a germinação. Então, ela vai atuar aí para que essa semente germine, para que ela se abra, né? E o embrião comece a dar origem aí a uma planta, tá? Então, esse processo de germinação, ele é coordenado pela giberelina. A alcina é só o desenvolvimento e crescimento, ou seja, ela já germinou. Então, agora ela precisa se desenvolver e crescer. E a giberelina, ela vai atuar aí na germinação, certo? Então, nós temos aí no quadro abaixo a giberelina, o crescimento. Então, a gente tem alongamento celular, germinação, floração e envelhecimento, certo? No envelhecimento, a gente tem a inibição da giberelina, porque ela só atua aí na germinação e na floração. No envelhecimento, ela já não está mais atuante. E as citocinas? Bom, as citocininas, elas são bem abundantes, né? Em locais com grande atividade de proliferação celular, como sementes em germinação, frutos e folhas em desenvolvimento e, mais uma vez, a raiz, gente. Também entra a raiz aqui na citocinina. Elas são responsáveis por retardar o envelhecimento da planta. Então, vamos lá, recapitulando. Alcina, crescimento e desenvolvimento da planta. Giberelina, principalmente germinação. E citocina, ou citocinina, ela retarda que a planta envelheça, tá? Em associação com as alcinas, ela atua na divisão celular e no controle da dominância apical. Nesse caso, sua relação é antagônica, com a alcina inibindo o crescimento, enquanto a citocinina promove esse crescimento. Então, tem que ter ali um contraponto, uma vez que a citocinina, ela é responsável por retardar o envelhecimento, certo? Então, algumas vezes, ela se auxilia com a alcina, e aí ela promove, para equilibrar esse crescimento da planta, ela promove aí uma interrupção desse crescimento, né? Para haver um equilíbrio e a planta não envelhecer mais rápido. Então, ela fala, não, alcina, para, tá bom, né? Vamos parar aí de fazer a planta crescer, senão ela vai envelhecer. Então, há um controle aí desse envelhecimento pela citocinina. E o etileno? O etileno é o único hormônio vegetal gasoso, ele é incolor também. Ele é produzido em diversas partes da planta e ele se difunde rapidamente por ser um gás nos espaços entre as células. Sua principal ação é o amadurecimento de fruto. Então, quando vocês veem aí que a planta amadureceu, inclusive aí tem algumas manchinhas, né? É por causa do etileno. É justamente esse hormônio que promove o amadurecimento do fruto. Então, ao lado nós podemos ver a banana, né? E seus estágios de amadurecimento, de acordo com a função aí do etileno. E o ácido abscísico? Ele é produzido nas folhas, coife e caule.
É produzido também nas raízes e transportado mais uma vez pelo nosso xilema. O ácido abscísico é um inibidor do crescimento das plantas. Ele é responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas durante o inverno. Então, vocês já viram que no inverno a planta não floresce, né? Inverno e outono. Não floresce, não dá fruto. Por quê? Por causa desse amiguinho aqui, o hormônio ácido abscísico. Por quê? Porque nesse inverno e outono, né, nessas estações, a gente não tem muita fonte de luz e a gente tem muito vento, a gente tem pouca umidade do ar, então a gente tem vários fatores aí que podem interferir no desenvolvimento da planta. Por conta disso, esse ácido inibe o crescimento dessa planta até que venham estações climáticas melhor, né, mais definidas, para promover aí a continuação desse crescimento. Ele atua também na dormência de semente, impedindo que germinem de forma prematura. Então, ele só vai deixar acontecer a germinação, né, que no caso é comandada pela giberelina, quando essa semente estiver pronta, né? Então, é como se fosse aí um hormônio regulador do parto, né? Nós não temos aí no nosso corpo um hormônio que regula para que o bebê não nasça antes do tempo. Então, esse ácido é justamente esse hormônio que vai fazer com que a semente não nasça antes do tempo. Bom, agora eu gostaria que vocês realizassem os exercícios adicionais propostos e enviassem pelo e-mail. Até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima.